Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise de mais uma das obras de leitura obrigatória da Unicamp, agora de 2022, aqui no nosso canal. Então, antes da gente começar a falar sobre a obra de hoje, eu quero pedir para que, caso você não seja inscrito aqui no canal, que você faça a sua inscrição, que você ative o sininho de notificação, porque daí toda vez que a gente publicar conteúdo novo, você é avisado, você não perde nenhum desses conteúdos preciosos aqui para que você se prepare da maneira adequada para as provas todas que você possa fazer. Então vamos lá, a obra escolhida de hoje é o conto Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. E lembrando que essa obra, na verdade, é uma coletânea que contém vários outros contos, só que a gente vai prender a nossa atenção para o conto cuja leitura é, de fato, a leitura cobrada pelo vestibular da Unicamp, que é o próprio Seminário dos Ratos. Então, é uma leitura bem rápida de ser feita, são poucas páginas, porém, uma leitura que exige da gente reflexão, exige da gente tempo para assentar. Eu costumo dizer sempre isso, né? Toda vez que a gente entra em contato com o conteúdo, seja ele audiovisual ou só através da leitura mesmo, a gente precisa de um tempo para fazer aquilo assentar dentro da gente. Quando nós estamos lendo algo que não é de leitura obrigatória, isso já acontece mesmo. A gente vai lendo aos poucos, dificilmente você vai conseguir, mesmo que você tivesse tempo à disposição para ler uma obra na íntegra, sem intervalos, você possivelmente se perderia naquilo que você está lendo. Então precisa mesmo desse tempo para assentar a poeira dentro de você, o conteúdo fazer sentido, você estabelecer correlações, tudo isso é importante. E num conto, normalmente, a gente faz a leitura de uma vez só mesmo, e possivelmente isso tenha ocorrido com você nesse conto. Só que após esse processo de leitura que vem essa segunda onda, esse segundo movimento, que na verdade é a ausência do movimento de fazer tudo isso assentar. Eu não tenho dúvida alguma de que, independente do seu posicionamento político, independente de A ou B ou um C aí no meio do caminho, né, que é possível, você tenha comparado com a nossa atualidade. E eu não estou falando apenas do governo atual, estou falando de momentos anteriores também. Por quê? São muitos os pontos ali de convergência que ela trabalhou no conto e que são muito reconhecidos por nós. Então, uma das questões mais importantes está relacionada com essa questão da imprensa e de como as aparências precisam ser mantidas, que é exatamente o que a gente vê no conto. Tem também um aspecto de que, na verdade, os nossos representantes políticos não estão lá tão interessados assim em resolver os problemas que atingem a todos nós dentro da sociedade. Existe uma preocupação, de novo, somente em manter as aparências, no sentido de terem um reconhecimento social, terem também a manutenção do seu status como políticos, ocupando os cargos que eles ocupam, mas os problemas mesmo sociais são sempre empurrados de alguma maneira para baixo do tapete. Inclusive, de novo, independente do seu posicionamento político, da sua ideologia, não importa. Se você observar nosso contexto político, a gente vai perceber isso em todos os partidos, em todas as esferas do governo, pode ser na prefeitura, na nossa cidade, pode ser no governo do estado, do nosso estado e pensando no governo federal também. E também é importante a gente pensar nesse contexto de pandemia. Por quê? E, de novo, eu vou falar isso, me desculpem, mas eu vou repetir, independente da sua ideologia, independente do seu posicionamento político, independente de quem ou para quem você olhe, né? Então, a gente tem aí excelentes exemplares, excelentes entre aspas, porque é uma ironia, exemplares de como a gente pode comparar esses cidadãos de hoje com esses que foram representados ali pela obra do Seminário dos Ratos. Então, é um contexto de descontrole na obra,
porque eles estão vivendo uma infestação de ratos, que é alegórica, sem dúvida alguma, mas que nenhuma providência foi tomada, de fato, que resolver esse problema. Tanto é assim que eles estão ali já no 7º seminário que está sendo realizado e a população dos ratos só tem aumentado. Desde da primeira realização, né, do primeiro seminário até o 7º, o problema só se agravou ainda mais. E se agravou num nível que faz, inclusive, a população mais pobre, a população mais vulnerável, não ter mais o que comer. Tanto é assim que eles recorrem a comer os gatos da rua. Então, de novo, né, quando você olha para a nossa atualidade, principalmente a partir desse contexto pandêmico, independente do Estado e principalmente pensando no governo federal, a gente tem essa possibilidade, né, de comparação, de olhar e falar assim, puxa, parece que a Lígia estava aqui em 2021, olhando exatamente, aliás, 2020, né, em 2021, essa semana, inclusive, eu vi uma notícia de pessoas recorrendo, claro que isso já acontecia no nosso país, sem dúvida alguma, em governos anteriores, em contexto que não era de pandemia e tudo mais, mas pessoas recorrendo ao lixo, de fato, para poderem se alimentar, ou então pessoas, comerciantes que passaram a vender determinados itens que antigamente eram distribuídos de graça, por exemplo, ossos nos açougues ou ainda outros itens, outros componentes, como órgãos que são pouquíssimo palatáveis, né? E que antigamente eles eram distribuídos de graça e na atualidade estão sendo vendidos. De acordo com tudo que a gente tem vivido, de inflação, de alta no preço dos alimentos, alta no preço de combustíveis e, de novo, independente de posicionamento ou ideologias políticas, é a realidade que a gente está vivendo, a gente não pode negar. Então, exatamente essa a proposta ali da Lígia Fagundes Telles dentro do conto Seminário dos Ratos. Então, a gente vai explorar um pouquinho primeiro algumas características típicas ali da escrita dela, para depois a gente falar rapidamente do enredo e possivelmente fazer alguns outros comparativos aí para vocês analisarem. Eu acredito que tem muita chance da Unicamp bater mais pesado nessa obra esse ano, tanto agora na primeira fase quanto na segunda fase também. Então, bora lá! Então, vamos lá. Em relação à data, né, de publicação da obra, é datada de 1977, então é aquilo que a gente considera como literatura contemporânea, mas também muito associada ainda à terceira fase do modernismo, né? Então, inclusive, algumas características que a gente vai observar elas já estiveram presentes em outros momentos literários, como por exemplo durante o realismo, inclusive na crônica do Machado de Assis, né? Inclusive parece que é uma continuidade. Inclusive, se você não assistiu a essa análise, eu vou deixar aqui no cardzinho, né, para vocês conseguirem acessar também, porque basicamente nós temos a continuidade disso que está sendo discutido. E vejam, nós temos um distanciamento de praticamente um século de uma obra para outra. E basicamente tudo aquilo que o Machado de Assis denunciava e expôs dentro da sua obra a partir das crônicas, então, né, que foram ali reunidas na obra Bons Dias, a gente tem praticamente o mesmo contexto ali dentro do Seminário dos Ratos, porque a gente está falando de improbidade administrativa, a gente está falando de falta de interesse em relação à própria população, em manutenção de status apenas, manutenção das aparências. Então, dessa maneira, a gente consegue, inclusive, convergir, né, os assuntos das duas obras. Então, pensando nisso, já lá no realismo a gente via algumas pitadas disso que a gente está falando, assim como
depois, durante o pré-modernismo, durante o próprio modernismo, mas é justamente nesse momento que a gente tem essas características mais consolidadas, de fato. Quais seriam, então, essas características? Primeiro, da gente pensar nesse aspecto reflexivo mesmo, né? Nesse fluxo aí da consciência. Então, esses assuntos mais introspectivos, esses assuntos que são mais desse plano da reflexão mesmo, né, que eu falei, que são uma crítica, que fazem com que nós, leitores, fiquemos incomodados com essa leitura. Não é uma leitura tranquila, por isso que eu comecei falando que a gente precisa desse tempo para fazer com que o conteúdo assente em nós. Assim como é a tendência das novas séries, por exemplo. Então existem aquelas séries que são mais tranquilas, que são mais para entretenimento, vamos dizer assim, e aquelas que são um pouquinho mais pesadas, que fazem com que a gente fique ruminando. Parece que a gente vai digerindo aquilo aos poucos. E é exatamente o que acontece nesse momento, nessa literatura que a gente chama de contemporânea, porque a consolidação dessas características que já tinham aparecido de uma certa maneira, só que ainda de maneira muito incipiente, muito em desenvolvimento, e que a gente vai descobrir uma maturidade disso tudo, principalmente a partir da terceira fase do modernismo, né? Então, para só a gente refrescar a nossa memória, na segunda fase do modernismo, a gente estabelece uma maturidade em relação àquilo que a terceira fase do romantismo proporcionou, de crítica, de análise social, de denúncia das mazelas sociais. É o momento, por exemplo, que a gente vai ter as obras do Graciliano Ramos ganhando uma dimensão, uma importância muito grande. Da gente inclusive perceber esse contexto da carência, né? O pré-modernismo também trouxe isso para a gente, através, por exemplo, da obra do Euclides da Cunha, ou da própria obra do Lima Barreto, ou ainda do Monteiro Lobato, tudo isso já aparecia. Mas esse segundo movimento aí do modernismo vai trazer uma maturidade ainda maior em relação a essa discussão. E a terceira fase já esbarra aquela questão mais introspectiva, mas não é a introspecção no sentido do eu, do individualismo, como é o que aconteceu, por exemplo, lá na primeira fase do romantismo, por exemplo, aliás, na segunda fase do romantismo. É um olhar para dentro, só que para fora ao mesmo tempo, para a gente poder, então, a partir dessa análise do nosso comportamento, das nossas reações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, a gente desvendar os mistérios todos que fazem da gente seres tão complexos, tanto em termos individuais, quanto principalmente em termos coletivos, pensando na sociedade em que a gente vive. Então a gente percebe um nível de maturidade bem maior em relação a esse tipo de discussão, já na terceira fase, né, do modernismo, quando a gente olha para uma obra da Clarice Lispector, por exemplo, do Guimarães Rosa, do próprio Carlos Drummond de Andrade, que inclusive vai aparecer aqui no Seminário dos Ratos, né, com uma intertextualidade, a gente percebe isso. E isso vai se desenvolver ainda mais posteriormente, nesse momento que a gente chama de literatura contemporânea, e aqui na obra da Lígia Fagundes Telles, em todos os seus outros contos, mas especialmente aqui também no Seminário dos Ratos. Por isso que eu falei que é uma leitura que incomoda, não é aquela leitura, ai que delícia, ali, fiquei levinho, né? Inclusive, a estrutura do conto, por ser mais curta, por ser mais rápida, ela não afasta o leitor. Porque, embora seja uma leitura incômoda, ela não faz com que você simplesmente feche aquilo e não continue lendo. Você finaliza, né? Mas finaliza nesse sentido de ter que parar para refletir um pouquinho ali também, tá? Então, em relação à intertextualidade, ela inicia o conto com um trechinho do Carlos Drummond de Andrade, e eu vou subir aí para vocês, para a gente ler. Então, ele diz o seguinte: que século, meu Deus! Exclamaram os ratos.
e começaram a roer o edifício. É exatamente esse, né, o cerne da questão. Outras características típicas, então, do modernismo literatura contemporânea. O que eu falei da introspecção, o fluxo das ideias, o fluxo de consciência, né, ele é livre, ou seja, não vai haver a cronologia ali nos fatos. Um monólogo interior, ou seja, essa ideia da introspecção, de ficar tentando tirar dali de dentro o porquê das coisas, a explicação das coisas também. Outra característica interessante é o fato da gente ter então um certo lirismo dentro dessa prosa e também o fato da gente ter o coloquialismo, ou seja, a informalidade da língua, a forma como nós utilizamos essa língua no dia a dia, também vai aparecer. E aí, para datar bem como literatura contemporânea, a gente tem a abordagem do mundo fantasioso, da fantasia, de fato. Ou às vezes a gente pode até pensar na questão onírica, né? Daquilo que é dos sonhos. Mas, em contrapartida, tudo isso confrontando com o mundo real, que é exatamente o que a gente tem nesse conto. A gente também não pode deixar de abordar aqui a Revolução dos Bichos, que traz pra gente muito dessa questão também. Política, de fluxo de consciência, embora anterior, né, a Revolução dos Bichos ela é anterior, de quase 30 anos antes da sua publicação, mas com certeza aí foi um fator de influência para a formação desse conto aí da Lígia Fagundes Telles. Então vamos ao enredo, né, bem rapidamente, só para a gente poder entender o que é de fato que o conto traz para a gente. Então nós temos a situação da realização do 7º seminário, então, que teria por pretensão da organização a resolução dessa infestação de ratos que acometeu, né, o país. E nós temos duas figuras aí que são trazidas para o centro dessa questão, que é o secretário do bem-estar público e privado e o chefe de relações públicas. Então, em boa parte do tempo, a gente tem um diálogo dos dois, falando a respeito do andamento do seminário, de como estão as coisas, como os convidados foram recepcionados, o que vai acontecer dali para diante, né? Quais são as etapas desse evento. E enquanto eles estão discutindo, o chefe, então, o secretário, né, aliás, do bem-estar público e privado, começa a ouvir sons estranhos onde eles estão. E aí entra uma discussão importante, o fato de que o seminário está sendo realizado numa casa de campo, isolado, distante da cidade, do ambiente urbano. E para que esse seminário fosse realizado lá, foi realizada uma super reforma no lugar e também para a realização do seminário foi idealizada uma super produção para o evento, que envolve inclusive comidas caras, uma decoração muito refinada, muito elaborada. Vejam, a gente começou falando que a população mais vulnerável não tem nem o que comer, já comeu até os gatos de rua que existiam. E eles que estão reunidos ali estão comendo ou deveriam comer aquilo que era de mais refinado dentro da gastronomia, de mais caro e em relação às bebidas também. Só que dentro desse contexto existe a ironia trazida pela Lígia Fagundes Telles, porque ela diz então que o vinho escolhido é o vinho Pinochet. Olha que legal, né? Porque a gente tem uma referência direta a Pinochet, né? Que foi um ditador chileno que inclusive proporcionou um estrago danado, né? No seu país. E aí o Pinochet, então, que seria o vinho possivelmente Pinot Noir, alguma coisa assim, e ela trouxe essa pitada, então, de ironia dentro da sua narrativa.
O conto é narrado em terceira pessoa, é um narrador onisciente, né, a gente vai perceber, e aí ele vai contando então o que é que os personagens estão fazendo, falando e tudo mais. E entre então os elementos aí, né, de discussão a respeito do próprio evento, o secretário de bem-estar, então, público e privado, começa a ouvir esses sons estranhos, esses sons esquisitos pela casa. Quando eles descobrem, eles, na verdade, são surpreendidos com uma super invasão de ratos que comeu tudo, inclusive toda a comida que tinha sido disponibilizada para o evento, todos os fios de telefone, todos os fios dos carros, ou seja, eles estavam completamente ilhados. Porém, os empregados todos que estavam ali, então, à disposição do evento, perceberam com antecedência, antes de todos os ocupantes dos cargos políticos saberem, eles já tinham ido embora, né? Dado no pé, a pé mesmo, literalmente dado no pé, porque os carros já estavam inutilizáveis pelo fato dos ratos já terem roído tudo. E quando o cozinheiro-chefe vai narrar, então, para o chefe de relações públicas toda a situação, ele diz que um dos ratos com os quais ele lutou ali para tentar conter a situação parecia um humano vestido de rato. Isso é bem interessante também, é isso que comprova para a gente a questão daquele conflito entre o mundo fantasioso, o mundo real, o mundo dos sonhos, o mundo real, ou simplesmente a alegoria, né? De trazer para a gente então que são problemas reais que afetam essas pessoas, não só os mais vulneráveis, né? Porque eles tinham a sensação de que só os mais vulneráveis é que estavam sendo roídos pelos ratos. Os pés das crianças são roídos pelos ratos nas favelas. Então, enquanto está acontecendo lá na favela, parece que está muito distante deles, de quem ocupa esses cargos políticos importantes, né? De quem ocupa essas posições elevadas dentro da sociedade. Porém, esse rato que parece um humano vestido de rato, ele serve para denunciar que todas as questões sociais atingem a todos que fazem parte dessa sociedade, independente da posição social que você esteja ocupando ou do cargo que talvez você possua. Por isso que é bem alegórico e metafórico também. Então é uma situação que saiu do controle, sendo que eles estão já há um tempo, né, discutindo, deliberando sobre tudo isso, só que uma discussão vazia, porque não trouxe solução para nenhum problema. E como que pessoas que estão enfrentando uma infestação desse tamanho se reúnem para gastar altas somas de dinheiro para a reforma da propriedade ou mesmo para realização do evento, se a população está morrendo de fome. De novo, por isso que eu falei que a gente consegue comparar e pensar que a Lígia estava aqui em 2020 e 2021. Parece que ela estava já numa clara evidência, vendo o que ia acontecer no futuro e escrevendo sobre isso. Então, como que é possível que a população que precisa dessa ajuda, que de novo é exatamente como Machado de Assis discutiu lá nas crônicas Bons Dias, e quem deveria estar preocupado em resolver esses problemas não está fazendo nada disso, né? Isso é algo assim que é uma porrada mesmo na nossa cara, por isso que eu falei que é uma leitura incômoda. Então, com a situação totalmente fora de controle, o chefe então de relações públicas simplesmente decide se esconder dentro de um balcão frigorífico, né, de uma geladeira, porque ele descobre que ali foi o único lugar que os ratos não conseguiram entrar. Então também, né, de novo alegórico, porque ele se esconde numa situação em que não há essa interação do povo com essas pessoas que, do povo não, dos problemas, né, melhor dizendo, com essas pessoas que ocupam esses cargos elevados. E, de fato, quando tudo se acalma, é um alvoroço muito grande, uma gritaria, muito barulho, guinchos, né, dos ratos e tudo mais.
barulho deles, né, de todos eles correndo, invadindo os espaços e as pessoas também gritando. Quando toda essa situação se acalma e finalmente o chefe de relações públicas sai de dentro da geladeira, ele ouve um barulho ao longe e ele percebe que estão todos reunidos na sala de reuniões e as luzes estão acesas. E ele nem sabe como que ele consegue ir embora de lá, mas quando ele olha para trás, as luzes estão acesas, ou seja, o problema tomou conta mesmo, né? Os ratos tomaram conta de tudo e a situação saiu totalmente do controle. De novo, é alegórico, esse conflito aí do que é fantasioso e do que é real, e faz com que a gente tenha bastante assunto para digerir em relação a respeito dessas questões de posicionamentos, ideologias que eu comentei, porque independente de quem está lá, nós, cidadãos comuns, estamos sempre nessa mesma situação que está sendo trazida para a gente, tanto pelas crônicas Bons Dias, quanto por esse conto da Lígia Fagundes Telles. E os mais vulneráveis estão ainda numa situação muito pior, né? Porque tem literalmente os ratos lhe roendo os pés, que não há mais perspectiva, né? Não tem o que fazer. Então é isso que a gente tem que pensar. Como eu disse, né, só para reforçar, eu acredito muito que a Unicamp bata, insista um pouquinho mais, e inclusive nessa convergência aí entre as crônicas do Machado de Assis e esse conteúdo que é trazido para a gente, tá? Leiam, caso vocês não tenham lido, leiam o conto na íntegra, é importante essa leitura, não só para a prova, é importante para você como ser humano, essa leitura, para você pensar, para você refletir, mas leia assim, sem aquela expectativa de que, nossa, ao final da leitura eu preciso estar zero bala com esse conteúdo. É para você ir digerindo aos poucos, ir ruminando mesmo tudo isso, porque, de novo, não é uma leitura que é tranquila, ela é uma leitura incômoda, ela é uma leitura que bagunça as nossas estruturas internas, mas é uma bagunça que faz a gente crescer, faz a gente pensar, faz a gente refletir, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, espero que vocês estejam aqui para as próximas análises também, então eu vou reforçar meu recadinho inicial. Caso você não tenha feito sua inscrição aqui no canal, faça a inscrição, ativa o sininho aqui de notificação, porque daí toda vez que a gente postar conteúdo novo, você é notificado, você não perde nada, tá bom? Então, bons estudos, até o nosso próximo encontro, um beijo, tchau, tchau!